História, Moda e Formas Artísticas, por Gilda de Mello Souza e Paulo Emílio Salles Gomes. Eu me chamo Júlia Falcone, eu sou doutoranda do Programa de História Social da USP. Eu estudo moda já faz algum tempo, porque eu fiz pesquisa de iniciação científica sobre moda, também o mestrado e agora o doutorado, que na verdade estou enfocando mais a questão da indústria da seda aqui no Brasil, mas eu penso, claro, a indústria da seda como um segmento da indústria têxtil diretamente relacionado à moda, então não é que eu exatamente superei esse tema da moda na minha pesquisa. E, enfim, acho que é isso. Vitor, dá um oi aí, se apresenta. Boa noite, gente. Só vou me apresentar hoje, não é o meu dia de falar muito, mas eu sou o Vitor Vigneron, né? Eu também sou pós-graduando do programa em História Social da Universidade de São Paulo, então eu e a Julia, nós somos colegas de doutorado. Eu não sou um especialista em moda, na verdade a ideia era justamente a gente pensar coisas novas a partir desse encontro que para a gente tem um pouco de novidade, então é bom que vocês saibam disso, né? Tem um lado meio de laboratório, de experiência aqui no que vocês estão vendo. Eu pesquiso, a gente vai falar um pouco sobre isso amanhã, a obra do crítico de cinema Paulo Emílio Salles Gomes. E aí a proposta é tentar pensar em como essa figura tangencia algumas questões relativas à moda e mais do que isso ao figurino, né? Pensando já no cinema. Mas eu vou parar por aqui, gente, é isso. Bom, então, já aproveitando essa oportunidade que a gente está em público também, eu queria agradecer a você, Vitor, por ter me chamado para esse curso, porque a ideia do curso veio do Vitor. Então, a Gilda é uma autora que, enfim, depois posso contar um pouco para vocês, mas acho que ela me marcou muito a minha trajetória de pesquisa também, e assim que o Vitor falou que ele estudava Paulo Emílio, e ele perguntou se eu lia a Gilda, eu falei que sim, já emendou, vamos dar um curso, enfim, foi um plano que ficou um pouco em banho-maria, mas a gente conseguiu fazer dar certo, e que bom que vocês se interessaram, que vocês estão aqui. Bom, e da mesma forma que o Vitor, ele diz que ele não é especialista em moda, eu também sou especialista em Gilda, eu sei que ela é uma autora que atrai muito interesse do campo acadêmico e de pesquisas também realizadas de forma independente até hoje, então se eventualmente eu deixar alguma lacuna, ou se tiver alguém aqui que, enfim, quiser complementar alguma informação, fique mais que à vontade, porque eu também partilho dessa curiosidade e interesse pela Gilda, mas também não estou aqui como especialista. Bom, gente, então, oficialmente, dando o pontapé inicial ao nosso curso, a aula de hoje eu intitulei A Moda às Margens. E a moda às margens pensada, então, em dois sentidos, principalmente. Pensada primeiro como que a moda ela esteve, né, às margens do campo acadêmico durante um tempo significativo, né, porque até mesmo quando outras disciplinas consideradas menos pertencentes ao campo acadêmico, digamos, elas já estavam sendo inclusas, né, nas discussões, nas pesquisas, a moda ela ainda permaneceu mais ou menos às margens, mas também pensar essa margem como essa periferia do capitalismo em que a gente se encontra, que é o Brasil, e é o lugar a partir do qual a Gilda de Mello Souza estava pensando as relações sociais da moda. Como eu disse, a ideia desse curso era discutir, sobretudo, essa relação entre moda e formas artísticas, né? Então, para quem não lembra exatamente qual que é a estrutura do livro da Gilda, vou retomar aqui com vocês. Então, você tem o capítulo 1, que mira principalmente essa relação entre arte e a moda, que é o que a gente vai discutir mais a fundo. Os capítulos 2 e 3, que chamam o antagonismo e a cultura feminina, em que ela está discutindo principalmente essa questão da oposição dialética entre os sexos. Percebam que ela sempre se refere ao conceito de sexos, não gênero, né, que eu acho que já é um marcador temporal interessante para a gente pensar essa obra. E os capítulos 4 e 5, em que ela fala da luta de classes e o mito da borralheira, em que ela trata principalmente da questão da distinção social. É claro que essas questões que ela aborda sobre a relação entre arte e moda no capítulo 1, não é que elas desaparecem nesses capítulos seguintes, mas esses capítulos seguintes, eles têm um objetivo mais específico, que é tratar dessas questões
que a Gilda de Mello e Souza encara como de teor mais sociológico. E só retomando uma informação que eu não falei ainda, para quem também não, esse é o primeiro contato, talvez, com o Espírito das Roupas, esse livro, ele é fruto da tese de doutorado defendida pela Gilda em 1950, que ela publica na revista do Museu Paulista em 1951, e que é publicada só mais de 30 anos depois, em 1987, pela Companhia das Letras, e que é reeditada apenas em 2019. Então, durante muito tempo, quem queria adquirir esse livro, que apesar de ser um marco, né, no campo da moda no Brasil, a gente achava só em sebos, bibliotecas e, enfim, só agora que a gente tem essa edição nova, que inclusive eu não tenho. Se alguém tiver enfim, se tiver alguma novidade na edição, por favor, depois compartilhe, que eu quero saber. Bom, só mais algumas informações que eu acho que são legais a gente lembrar, que teve também, né, essa publicação do livro, quer dizer, a publicação da tese em 1951 teve uma mão do Sérgio Buarque de Holanda, foi ele que recomendou que a tese fosse publicada na revista do Museu Paulista, e é ele também quem ajuda a Gilda com a tradução de algumas obras que ela discute no Espírito das Roupas. E acho que outra informação, um pouco mais esse cunho pessoal da Gilda e desse percurso da publicação e republicação do livro, é que uma das filhas dela, inclusive nossa professora do Departamento de História, a Laura de Mello e Souza, foi uma das figuras que insistiu bastante para que a Gilda publicasse o livro em 1987, e, enfim, a Gilda falava que era um livro antigo e que não tinha mais sentido o livro ser publicado 30 anos depois, e a Laura de Mello e Souza fala que não é um livro antigo, mas ele é precursor, no que eu concordo totalmente com ela, que, como, enfim, vocês devem saber, é uma das primeiras obras publicadas sobre moda aqui no Brasil. Na verdade, o Luiz André do Prado, que, enfim, é doutor em História Econômica, escreveu um artigo que está na nossa bibliografia, que é todo para discutir a relação entre a Gilda e a formação do campo da moda no Brasil. Ele aponta que, na verdade, a primeira obra mesmo no Brasil publicada sobre moda é de um jornalista maranhense que se chama 3 Séculos de Moda, e ele é o João Afonso do Nascimento, mas vejam que era realmente algo que estava bastante às margens não só da própria academia, né, porque esse primeiro trabalho de cunho mais acadêmico, ele é realizado, elaborado, pensado pela Gilda, aqui do Brasil, mas que mesmo na literatura mais de difusão, digamos, uma literatura que não segue mesmo esse rigor da pesquisa acadêmica, também não estava, assim, tão interessada ainda em moda aqui no Brasil. Então, vamos aqui à grande questão, que eu acho que marca essa discussão do Espírito das Roupas e da Gilda de Mello Souza, e a moda e formas artísticas, enfim. Lendo o Espírito das Roupas, e especialmente a introdução do primeiro capítulo, o que eu acho que mais se destaca é que dá para a gente fazer uma leitura por 2 vieses distintos da obra. Então, eu separei aqui 2 citações que eu acho que sintetizam bastante quais são essas 2 visões, que, na verdade, essa contradição entre esses 2 olhares não é necessariamente resolvido pela Gilda ao longo do livro. Na verdade, eu acho que essa contradição, ela, mais ou menos, ela se mantém, ela tá ali nas tramas do livro durante toda a sua escrita, mas que é interessante a gente notar como isso talvez não seja só um fruto dessa novidade do estudo da moda aqui no Brasil, mas também é algo que marca o próprio campo da moda, seja fora do Brasil, ou seja, mesmo aqui nesse campo novo, né? Então, essa, digamos, visão dúbia que a gente pode ter sobre a moda, tanto como aqui, né, como ela diz nessa primeira passagem, como uma sólida organização econômica, ou mesmo como um sistema autônomo, né, uma arte autônoma, que seriam coisas distintas, são visões que estão em disputa até hoje, acredito, e que o Espírito das Roupas dá pano para manga para a gente ler a partir desses 2 vieses. Bom, eu vou ler essas 2 citações para vocês, porque daí acho que fica mais claro do que é que eu estou falando.
Essa primeira passagem, então, falando dessa sólida organização econômica, diz o seguinte: a moda poderia ter sido arte antes do advento da era industrial, que a transformou numa sólida organização econômica, numa organização do desperdício bastante característica de uma sociedade plutocrata. Vejam, então, que isso nos remete diretamente até anteriormente, né, a publicação da indústria cultural, do Adorno, mas nos remete a essa ideia de uma leitura crítica da indústria da moda e analisar como que a moda ela não seria mais uma arte, justamente por causa dessa introdução da moda num sistema de produção em massa. Então, não haveria mais essa arte desinteressada e a gente precisaria pensar sempre a moda nos termos da mercadoria e do capital. E a outra afirmação, por outro lado, diz o seguinte: foi inserindo o movimento entre os princípios estéticos definidores da moda que Cunnington, num seus livros, procurou encará-la como arte autônoma que tenta, com a mesma dignidade das outras artes do espaço, solucionar problemas e ultrapassar dificuldades técnicas, encontrando para si uma linguagem própria. E essa ênfase aqui na linguagem própria é justamente a gente pensar como que a moda, especialmente a partir da publicação do Sistema da Moda, do Barthes, que eu vou discutir mais a fundo logo menos, é pensada como um sistema linguístico. E isso de ser pensada como sistema linguístico, de certa forma, desvincula a moda desse tecido social mais amplo, de pensar a moda como essa organização econômica, uma organização social, justamente porque ela seria uma reprodução refinada, digamos, desse sistema linguístico e estético, que ele é autônomo e estruturado a partir de unidades estéticas básicas, que a Gilda, ela até cita pontualmente ao longo do capítulo, que é a forma, a cor, o tecido e a mobilidade. Bom, nisso, então, a gente pode ver que são duas leituras que são opostas, né, mas elas podem ser complementares também, porque e isso eu acho que é o que a Gilda faz ao longo do capítulo, eu espero que dê para mostrar como que esse é o esforço dela, então, em tentar criar essa estética sociológica, né, apesar de algumas outras obras, como especialmente a própria obra do Barthes, ela pode seguir uma linha um pouco mais, digamos, ortodoxa, num sentido de uma arte autônoma, ou outras obras, como a do Simmel, que seguem mais esse lado da moda como uma organização social, uma organização econômica. Na Gilda, a gente pode ver como que existe esse esforço por costurar uma análise à outra. Então, a partir do diálogo entre a moda e outras formas artísticas que ela apresenta ao longo do capítulo, eu sugiro, então, que a gente faça esse percurso de identificar como que uma visão ou outra se faz predominante em relação a uma relação entre moda e dessas formas artísticas, ou como que elas, de fato, estão em diálogo. Mas antes da gente entrar propriamente nessa discussão sobre as formas artísticas, eu queria retomar a pergunta que a Gilda se faz logo na introdução do Espírito das Roupas, em que ela, enfim, citando de novo, é a moda uma arte? Pode haver quem considere de extrema futilidade essa pergunta. Como chamar de arte um fenômeno sensível às mais leves transformações do gosto, intimamente ligado às elites do dinheiro, manobrado livremente por meia dúzia de homens de talento, cujo mérito principal é conhecer a fraqueza humana e a fraqueza feminina em particular? Bom, vejam que aí já, de cara, a gente tem um problema posto pela Gilda, que já responderia a arte primeiro, principal, quer dizer, a moda como aquela primeira visão predominante, como uma organização social e econômica. Mas, ao mesmo tempo, em seguida, ela também discute como que o criador, na indústria da moda, né, o designer, como a gente poderia chamar atualmente, ele tem essa preocupação em pensar a forma, e como que fazer um vestuário é também enfrentar esse desafio do vencer o vazio para construir a forma. Então, vejam que eu acho que essa disputa, até entre esse sistema linguístico estético
E esse sistema econômico social na moda, ele se faz ver nessa própria ação do criador de moda. Porque o criador de moda, ele, ao mesmo tempo que está preocupado com a forma, com a estética, ele também está preocupado com algo que é muito básico da indústria da moda, não só contemporânea, mas, enfim, quer dizer, contemporânea, contemporaníssima, mas que já vem de algum tempo, que é a busca pelo lucro. Então, eu acho que é esse mesmo problema da disputa, da visão da moda como sistema estético-linguístico, ou como um sistema econômico-social, também se traduz nessa contradição do atuar do criador de moda entre a busca pela forma e a busca pelo lucro. Uma das primeiras relações pontuadas pela Gilda a partir da moda e com outra forma artística é justamente com a arquitetura. E, primeiramente, ela apresenta essa relação de uma forma mais formalista. Eu acho que o exemplo mais interessante que ela nos dá é de como as cartolas utilizadas pelos homens no século XIX se relacionam às chaminés das fábricas também, então, cada vez mais prolíferas, digamos, nas grandes cidades europeias, né? E é curioso que tem essa relação que ela até a Geist, que vê essa reprodução de formas, não só, então, da cartola e a chaminé, mas também da crinolina e as cúpulas das novas construções que estavam sendo pensadas principalmente na Europa. Mas essa relação do Zeitgeist, ele poderia ter ido também para além da forma, né? Então, para além da reprodução dessas formas entre o vestuário e a arquitetura. A relação entre a moda e a arquitetura, que enfatiza a Gilda de Melo Souza, ela é, sobretudo, então, do campo estético, e eu acho que a gente pode pensar, aqui no Brasil, por que isso ocorre, né? Porque na Europa a gente teria essa relação ainda mais profunda entre moda e arquitetura, pensando nas relações de consumo e como que existe essa ligação, então, íntima entre a arquitetura e a moda, justamente porque naquele momento que surgem não só as grands magasins, né, como o Le Bon Marché em Paris, ou a Harrods na Inglaterra, mas também as passagens que ficaram famosas depois no livro do Walter Benjamin, e que aqui no Brasil a gente ainda não tinha esse mesmo tipo de sociabilidade moderna do consumo nessas novas catedrais do consumo, né? E como que isso acaba passando batido, né, nesse trecho que a Gilda de Melo Souza está discutindo a moda e a arquitetura, e que tem, então, esse exemplo mais paradigmático conhecidas como as reformas haussmannianas do final do século XIX em Paris, em que, enfim, como vocês devem saber, durante o Segundo Império, houve toda uma remodelação da cidade de Paris, e uma das pérolas desse novo projeto arquitetônico eram justamente essas grandes lojas, as catedrais de consumo, e que foram discutidas até pelo Émile Zola, no Bonheur des Dames, A Felicidade das Damas, e que ele discute de uma forma um pouco até, acho que beira a misoginia ali, discutindo como as mulheres estão muito deslumbradas por esses novos lugares do consumo, e como que isso, de fato, consome até psicologicamente essas mulheres, essas personagens. E, enfim, e aqui no Brasil, a Gilda, ela não avança até o século XX para ver essa nova forma de sociabilidade moderna, que eu acho que tem a sua consolidação mais paradigmática, não o Mapping Stores, que foi inaugurado em 1913, que era a reprodução aqui na periferia de todas essas grands magasins que estão em jogo lá na Europa, justamente porque era aquele momento que a gente ainda estava consumindo uma outra forma, né? Então, por mais que a gente se aproximasse esteticamente e tivesse esse consumo, essa relação do consumo aqui no Brasil, principalmente com a moda francesa, a gente não estava consumindo da mesma forma que na moda francesa, né? Só para finalizar, eu queria trazer uma
uma passagem, quer dizer, um excerto de uma das passagens que o Benjamin traz no livro das passagens, que, enfim, não sei se vocês conhecem essa obra, mas é uma obra que é deliciosa de ser lida e relida. Na verdade, acho que não dá para simplesmente ler tudo de uma vez, porque é um trabalho realmente muito, muito extenso. Ele pegou várias fontes do século XIX e depois o editor teve que, enfim, o Benjamin preparou esse livro no final da vida dele, nos anos 30, e depois o editor teve que selecionar, rearranjar essas passagens de acordo com os grandes temas que estavam ali nesse texto que ficou conhecido também como Paris, capital do século XIX, e um desses capítulos é justamente dedicado à moda. E nesse capítulo dedicado à moda, uma desses excertos, dessas fontes do século XIX que o Benjamin seleciona, diz o seguinte: é uma loucura que a moda francesa da época da Revolução e do Primeiro Império imitasse o mundo grego com roupas talhadas e costuradas à maneira moderna. E aqui no Brasil, talvez seja justamente o contrário disso, né? É uma loucura como a moda brasileira imita a moda francesa, então a gente importava tecidos e tinha toda essa busca por estilos parisienses, e, enfim, que chegavam aqui por meio de periódicos femininos, revistas, mas que a gente produzia essas roupas à maneira pré-moderna, então a gente precisava levar em costureiras, e era tudo mais ou menos feito sob medida, principalmente quando se trata desses vestuários mais elaborados. Sobre a moda e as artes plásticas, por outro lado, a Gilda, ela avança já no século XX, o que dá um pano para a manga para umas relações mais refinadas de análise, e eu acho que é muito curioso como ela teve esse faro para detectar algumas desses pontos-chave da relação entre a arte e a moda. Como eu já disse, tem todo o problema do criador de moda como um problema que ele até é paralelo ao problema do criador de arte, porque, querendo ou não, esses criadores, fosse de arte, fosse de moda, eles precisam também gerar algum tipo de retorno financeiro quando inseridos já no sistema capitalista mais refinado. Mas existem outras duas questões que eu também acho que são muito interessantes e que a Gilda já nos apresenta. Bom, vou ler de novo o trechinho dela. Ainda agora, vemos a indústria têxtil norte-americana arregimentar em torno de certas firmas, como a Onondaga Silk Company e a Scalamandré Silk Corporation, conhecidos nomes da pintura. A mulher poderá, assim, atar ao pescoço uma echarpe fantasmal de Salvador Dalí, ou deixar correr sobre o seu corpo os fogosos cavalinhos de De Quirico, assustado pela voz do oráculo. E vejam aqui que curioso que a gente tem justamente esses mesmos autores que produziram capas para a revista Vogue, que, enfim, essa é a revista de moda, e como a Gilda, ela também, assim, pensem que ela está se referindo ao século XIX, escrevendo no século XX, e que ela já detecta esse problema da comoditização da arte pela moda, ou seja, a produção de mercadorias em que são estampadas as obras de arte, como uma peça fundamental para esse movimento de circulação e consumo da arte, que já não tem mais esse mesmo valor simbólico se ele fica restrito ao espaço doméstico, e por isso que nesse momento de realmente expansão da vida urbana, a arte ela precisa ser levada à rua, e a forma que ela é levada à rua é justamente por meio das mercadorias. Vou trazer um outro trechinho aqui da Gilda, que eu acho que ela discute muito bem essa relação entre o interior e o exterior, que é o seguinte: o quadro que compramos e que se transfere do estúdio do artista à parede da nossa sala, de alguma forma permanece no exterior e em nada o alteramos. Mas o vestido que escolhemos atentamente na modista ou no magazão Bon Marché não tem moldura alguma que o contenha, e nos completamos com um corpo, o colorido, os gestos, a obra que o artista nos confiou inacabada. E vejam que, então, é justamente isso, né, de você colocar a arte já nessa versão comodificada, em circulação no âmbito urbano. E que eu acho que a gente pode até ir um pouco mais longe
correndo o risco de ser um pouco anacrônico, e relacionar isso até com o que o Bourdieu trata como uma relação de distinção social. Então, em termos muito amplos, o que o Bourdieu traz enfim, famosíssimo livro dele da distinção, mas em outros escritos também que ele discute esse conceito, é essa ideia de que a distinção social, ela difere um pouco até daquilo que o Veblen, o Simmel, no final do século XIX, início do XX, tinham chamado de consumo conspícuo, que é essa ideia de um consumo que é ostensivo e que qualquer pessoa sabe decodificar e entender os símbolos que uma pessoa está portando, porque eles são realmente luxuosos, e isso é exposto, e isso é visível e claro aos olhos. Agora, em relação à distinção do Bourdieu, esses signos, eles são um pouco menos compreensíveis ao olhar destreinado, né? E eu acho que essa relação com a obra de arte, ela passa, e as mercadorias de moda passa justamente por isso, porque um olhar destreinado, como diz o Bourdieu, talvez não reconheça o valor simbólico e que se traduz num valor financeiro maior de uma bolsa que pode ter estampada uma certa obra de um certo artista em relação a uma mercadoria qualquer, uma mercadoria feita por essa mesma marca, sem esse valor simbólico a mais, né? Então, claro, aqui o Bourdieu, ele não foi lido pela Gilda, obviamente, mas eu acho que dá para a gente criar essa relação, que a Gilda, ela fala muito sobre o Veblen, sobre o Simmel, que se relacionam mais essa relação do consumo conspícuo, mas que essa questão da obra de arte, claro, se é uma obra de arte que já circula muito, a gente vai identificar que aquilo tem um potencial do consumo conspícuo, mas se é uma obra de arte de um artista talvez menos conhecido, como muitas marcas de luxo fazem esse tipo de parceria atualmente, é algo que mais ligado a essa relação, então, da distinção social. E outra relação que eu acho que também a Gilda, ela teve muito o faro de captar sobre essa modernidade da moda com as artes, é justamente essa relação entre a moda, a arte e a publicidade, né? Então, como a publicidade, por vezes, se quer também como uma forma artística, e como a arte também acaba dependendo da publicidade para continuar a sua legitimação na sociedade. Então, pensem, por exemplo, em todo o marketing que vai atualmente em torno de uma exposição de arte, e que não é só o cartaz que a gente vê na rua, mas são todas aquelas outras mercadorias produzidas também a partir daquela exposição, e que fazem parte do jogo do que o que são as artes plásticas atualmente, né, e que acho que interferem diretamente até no funcionamento de museus, que todo museu tem que ter uma lojinha, e melhor ainda para um artista, se depois as suas obras vão se tornar, sei lá, uma borracha, um broche, uma bolsa, uma tote bag, eco bag, enfim. Então, claro que esse mecanismo todo da moda com as artes, ele vai se refinando no século XX, ele tem, assim, o seu patamar de excelência vivido agora no século XXI, em que até marcas de luxo agora são donas de museus, né? Vejam, por exemplo, a Fundação Louis Vuitton, que fica em Paris, e a gente tem também a Fundação Cartier, que é um dos museus de arte contemporânea lá em Paris. As próprias lojas de marcas de luxo agora, elas muitas vezes se transformam em galerias temporárias, mas a Gilda, ela já, com os vestígios que ela tinha do século XIX, e olhando também para o século XX, soube já identificar isso como esse turning point da relação da moda com as artes. Bom, sobre moda e literatura, então, vou ler também de novo o trechinho dela, citando: é verdade que o panorama que teremos será sempre um pouco estático, e para completá-lo seremos obrigados a lançar mão das observações do sociólogo, das crônicas do jornal e principalmente do testemunho dos romancistas, cuja sensibilidade aguda capta melhor que ninguém, nos meios elegantes, o acordo da matéria com a forma, da roupa com o movimento, enfim, a perfeita simbiose em que a mulher vive com a moda. Aqui ela está falando do problema quando você está analisando a moda e ter como fontes só essas fontes estáticas, né, como fotografias ou quadros, e como que a literatura, então, daria
essa vida mesmo para as imagens de moda. Bom, eu acho que o grande problema aí que a gente tem é que vejam como que você tratar da moda a partir da literatura é como se fosse um vestuário duplamente imaginado. Isso porque, agora pensando nas categorias que o Barthes traz depois, quando ele escreve o Sistema da Moda, em 1967, mas que ele já tinha apresentado em alguns textos anteriores, principalmente dos anos 50, ele faz essa categorização dos tipos de vestuário, né? Então, ele fala do vestuário escrito, que é aquele que é descrito em revistas ou mesmo na literatura, o vestuário visual, que é do desenho ou da pintura, da fotografia, e o vestuário real, que é de fato, que são de fato as roupas. E o que o Barthes diz é como que esse vestuário escrito, ele é sempre pensado, ele é sempre uma narrativa imaginada, seja na revista ou mesmo na literatura, né? E quando você está na literatura, tem essa camada a mais do imaginário, porque a roupa da literatura, na verdade, é um figurino. E se o figurino, ele é uma roupa imaginada, e depois a descrição dessa roupa imaginada é também algo que é parte de uma narrativa fictícia, então, você sempre enfrenta esse problema de ter que atravessar essas camadas da narrativa imaginada para chegar em uma fonte. Isso talvez não seja um problema para quem analisa, principalmente a literatura, mas pode ser um problema para quem está fazendo uma pesquisa histórica, né? Porque a Gilda, ela até não faz muito esse discernimento no primeiro capítulo. Esses trechos que ela cita, principalmente do Proust, eles são muito mais ilustrativos do que propriamente analisados no primeiro capítulo, mas é algo a se pensar, que a gente deveria simplesmente, então, descartar a literatura como uma fonte de análise da moda, e bom, claro que não, até porque eu acho que o espírito das roupas consolida muito essa forma de análise da moda, principalmente do século XIX, a partir dos romances, e a Gilda não foi a única autora a fazer isso. Quando a gente pensa nos grandes autores franceses que discutiram a moda do final do XIX, na verdade, acho que é até uma linha de pesquisa já bastante consolidada na Europa, em pensar a moda a partir da literatura, mas eu acho que existem essas formas distintas de se tratar da literatura, né? Então, talvez não seja muito pela busca desse vestuário real, né, das práticas reais que envolvem a manufatura das roupas e da própria moda que esteja em jogo quando a gente está analisando a literatura, mas que formas de compreensão que cada sociedade tem da moda em cada período, né? E que isso é algo que a própria Gilda já traz nos capítulos seguintes, quando ela já mais ou menos cria comparações entre o Proust e o Balzac, entre Machado e José de Alencar. Então, claro, não dá para ser, não é uma fonte assim tão confiável, digamos, acho que a título de fazer um balanço aqui, talvez não seja a fonte imediata que um historiador possa recorrer para analisar a moda, mas é mais do que um floreio também, porque afinal de contas, esses autores, eles são do século XIX e estão falando sobre moda, já é uma evidência também da relevância que a moda assume naquela sociedade. Acho que o exemplo máximo disso é o próprio Baudelaire, que infelizmente ele não aparece muito no Espírito das Roupas. Tem até uma entrevista com a Gilda, em que ela fala que o Baudelaire, enfim, transformou muito a leitura que ela tinha, principalmente da estética, porque ela já estava atuando como professora da cadeira de estética, mas ele já tinha essa concepção da moda como parte desse advento da modernidade. Os poemas dele mais famosos, eles, de certa forma, criam essa relação com o vestuário. Pensem naquele poema famosíssimo da Passante, enfim, infelizmente não estou com ele aqui aberto, mas depois vocês procurem, que é bastante interessante. A gente vê também essa agência que a moda tem no âmbito urbano, nessa nova sociedade do 19 na Europa, e que vem aqui para o Brasil um pouco mais tardiamente, com a nossa modernização acelerada e tardia do século XX, mas que chega aqui também. E como
enfim, a gente não precisava de toda a modernidade, a todo vapor, para já ter essas relações, né, entre a moda e a literatura. Afinal de contas, Machado de Assis, já no alto do século XIX, já estava falando também aqui e ali sobre moda. E, por fim, e um dos trechos que eu acho mais bonitos da Gilda também é essa ênfase que ela dá à relação entre a moda e as artes rítmicas, pensando principalmente no movimento. E aí, eu acho que ela foi extraordinariamente vanguardista em pensar isso, porque, vejam, esse é um problema da relação entre a moda e o movimento, que é um problema chave até para a expografia de museus de moda atualmente, né? Porque uma roupa, assim como no poema do Baudelaire, da Passante, ela é pensada para ter movimento, para ser vestida, para se adaptar ao corpo, para moldar esse corpo. E quando, enfim, ela é só uma roupa num manequim, num cabide, no que quer que seja, essa roupa, ela perde um pouco dessa dimensão da relação que tem com o humano, com o corpo. E a Gilda, ela percebe essa questão do movimento como algo que é muito particular da moda como uma forma de arte. Então, uma pintura, por exemplo, não tem essa mesma necessidade do movimento, quer dizer, não tem necessidade do movimento nenhum, o movimento, ele inclusive é retratado de outra forma numa pintura. O movimento também não é algo que pode ser materializado, enfim, na literatura, é mais próximo do problema do espaço da arquitetura, mas ainda assim, a moda que é o movimento, porque é o corpo que circula, e que eu acho que até se relaciona com aquele outro trechinho que eu citei dela, que ela fala das peças de arte como mercadoria, né? Ou seja, quer dizer, as mercadorias que emprestam obras de arte. Nesse trecho, ela fala o seguinte, então, existem, porém, certas artes menores a que a moda se submete intimamente, com elas formando um todo único, são as artes rítmicas. Na verdade, é o movimento, a conquista do espaço, que distingue a moda das outras artes e a torna uma forma estética específica. Vejam aqui, eu acho que é importante a gente discernir, primeiro, que essa forma estética específica, ela já é um pouco distinta até daquela ideia de um sistema autônomo, né? Porque se ela está se relacionando com outras formas de arte, então não é necessariamente uma autonomia da moda, como seria se a gente pensasse no que ela depois chama de teoria estética da moda. E que tem essa relação com uma outra forma de arte que também está às margens, que são as artes rítmicas, e aqui a gente pode pensar, sobretudo, na dança. E acho que uma terceira camada dessa análise, que também é fundamental, é como que essas artes têxteis, né, já colocando como algo mais amplo do que não só a moda, então, a moda do vestuário, a moda do figurino e outras artes têxteis que, no geral, a relação com as artes rítmicas e a relação com as artes, né, consideradas femininas, e como que essa figura da artista feminina que está às margens também se insere no campo das artes por meio dessas outras artes também consideradas periféricas. Acho que o exemplo mais paradigmático disso vem justamente das vanguardas russas, lá no começo do século XX, mas também já do final do século XIX, em que eram as mulheres que se destacavam como as grandes artistas daquele momento das artes plásticas, e eram artes plásticas ligadas, sobretudo, ao têxtil e à confecção de figurino, fosse do balé, fosse do teatro. Então, como que todas essas digamos, artes e artistas marginalizadas acabam convergindo para uma experiência comum e que, enfim, no caso das artes rítmicas e da moda, tem esse ponto em comum do movimento e da necessidade do movimento, né? Bom, gente, na verdade, eu acho que é isso que eu tinha para falar, porque agora eu queria mais ouvir o que vocês têm para discutir, mas, enfim, obrigada por me ouvir. Acabou sendo uma fala meio curtinha, talvez um pouco bagunçada, afinal de contas é a primeira vez que eu estou falando tanto tempo durante a Gilda, então
Vamos debater, que acho que vai ser mais frutífero do que eu só continuar falando. E aqui as referências para quem quiser.